Boa noite, pessoal. Como vocês estão? O vídeo de hoje é para aqueles que acreditam que nosso planeta tem recebido visitas extraterrestres, mas também servirá para aqueles que não acreditam. No meu caso em particular, houve um tempo em que eu acreditava em ETs, mas hoje tenho dificuldade para acreditar em tais alegações. Mas não quero dizer que a história que iremos abordar hoje é mentira, como também não posso afirmar ser real. O caso que iremos apresentar hoje se chama Operação Prato, um dos casos UFO mais bem documentados na época de 1978 no Brasil, o primeiro caso em que houve o envolvimento do Exército Brasileiro. Logo depois da vinheta. Jogos e cultura pop. História. Ciência. UFO. Sobrenatural. E muito mais, aqui no Atomic Talk. A Operação Prato surgiu dentro de um contexto mais amplo, onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía do Marajó e à capital Belém. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram enorme terror entre as populações locais. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com alguns pescadores em fins de abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. Essa onda surgida no Maranhão também foi acompanhada por outro serviço militar de informações subordinado ao 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que produziu informes de inteligência sem que tenha sido montada uma operação militar específica de investigação do fenômeno. Também se envolveram nas investigações o extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA. Documentos oficiais, jornais da época e documentos militares vazados são os principais registros do período. O acervo oficial é composto por documentos liberados pela FAB e documentos do SNI liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, todos sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares. Outros militares participantes da operação manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores da comunidade ufológica defendem alternativas não extraterrestres. O fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e à psique humanas e os fenômenos aéreos originados de uma operação aérea estrangeira ou de natureza terrestre ainda não esclarecida. A Ilha dos Caranguejos está localizada na Baía de São Marcos, Maranhão, próxima à capital São Luís. É desabitada e sujeita a inundações pelas marés. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco, para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 horas e logo foi acudir ao Leriano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de 2º grau. O 4º homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-os para o continente. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago. Apolinário, tomado pela tristeza e pelo desespero, sabia que era o único capaz de salvar os outros 2 homens. O barco estava preso na lama, e ele precisou esperar até as 14 horas para que a maré subisse e fosse possível começar a viagem de volta. Sem ajuda, ele precisou manobrar o barco de 12 metros sozinho. José jazia sem vida, Firmino permanecia inconsciente, e Aureliano se contorcia de dor pelas queimaduras inexplicáveis. A jornada de volta a São Luís foi árdua. Apolinário, um homem de pequena estatura, lutava contra as ondas e o cansaço, enquanto Firmino rolava pelo chão da cabine, inconsciente. Ao anoitecer, o barco finalmente chegou ao porto, mas o pesadelo de Apolinário estava longe de terminar.
sem socorro imediato no local, ele precisou caminhar 10 quilômetros até a cidade para alertar as autoridades e buscar ajuda. Firmino foi levado ao hospital em estado grave, enquanto Aureliano, mesmo com queimaduras dolorosas, ficou no barco ao lado do corpo de José até que a polícia chegasse. A autópsia não foi realizada devido ao avançado estado de decomposição do corpo de José, e a causa da morte foi registrada como um acidente vascular cerebral, causado por choque emocional. É quase como se José tivesse morrido de susto. A primeira resposta veio rapidamente. Os jornais e as estações de rádio de São Luís se apressaram em conectar o evento a avistamentos recentes de OVNIs. Não era incomum na época. A ideia de luzes misteriosas no céu fascinava o público. Embora os homens a bordo do barco não tenham relatado avistamentos diretos de OVNIs, o mistério em torno do que havia ocorrido naquela noite fez a mídia local criar uma narrativa. No entanto, apesar da cobertura intensa em São Luís, o caso não ganhou notoriedade nacional. Ficou restrito, inicialmente, às margens da Baía de São Marcos. Roberto Granchi, filho da famosa ufóloga Irene Granchi, foi uma das primeiras pessoas fora da região a ouvir sobre o caso. Sua curiosidade o levou a conversar com um dos sobreviventes, Aureliano, e a compartilhar a história com sua mãe, que, por sua vez, repassou as informações a pesquisadores da área. Foi assim que a história começou a ganhar forma e atraiu o interesse de outros estudiosos do fenômeno OVNI. O que tornou o caso da Ilha do Caranguejo tão desconcertante foram as queimaduras inexplicáveis nos corpos dos sobreviventes. O chefe da polícia local, Clésio Muniz, ficou intrigado com a natureza das lesões. Eu vi aqueles homens com queimaduras estranhas que não pareciam ser causadas por um fogo comum, disse ele. E aqui começa a parte mais estranha. Enquanto alguns médicos e investigadores sugeriram que um raio poderia ter sido responsável, essa teoria não se sustentava completamente. O Dr. Carneiro Belfort, diretor do Instituto Médico Legal na época, examinou um dos sobreviventes, Firmino, e embora as queimaduras se assemelhassem às causadas por um raio, ele não podia garantir que essa tivesse sido a causa. Firmino falou sobre ter visto um fogo antes de desmaiar, relembrou Belfort, deixando no ar a questão sobre o que, exatamente, causou o incidente. Um segundo médico, Dr. José Oliveira, também apoiava a hipótese do raio, mas observou que, se fosse o caso, o barco e as roupas dos pescadores também deveriam ter sido danificados, o que não aconteceu. E havia ainda outro problema. Apolinário, um dos pescadores, que estava na parte mais baixa do barco, a mais próxima da água, deveria ter sido o primeiro a ser atingido pelo raio, mas saiu ileso. Isso complicava ainda mais as investigações, especialmente quando registros meteorológicos indicavam que não houve tempestades nem relâmpagos naquela noite. Como se as teorias de raios e OVNIs não fossem suficientes, o mistério deu uma guinada ainda mais intrigante quando o Dr. Silvio Lago, um médico experiente em hipnose, foi chamado para ajudar. Ele passou horas entrevistando e hipnotizando os sobreviventes, na esperança de que suas memórias pudessem fornecer respostas. No entanto, o que encontrou foi ainda mais perturbador. Os homens pareciam sofrer de um bloqueio mental, incapazes de se lembrar de qualquer coisa significativa após terem ido dormir. Esse tipo de bloqueio não era comum, segundo Lago. Ele sugeriu que algo mais profundo, além de trauma emocional, estava em jogo. Uma hipnose muito profunda pode ter sido usada para impedir que eles se lembrassem de qualquer coisa, especulou o médico. O fato de Apolinário, que não tinha ferimentos, também ter esse bloqueio, indicava que algo extraordinário poderia ter ocorrido. Outro detalhe que adiciona um toque surreal ao caso é o fato de que, ao acordarem, Firmino e Aureliano haviam trocado de posição a bordo do barco. Firmino, que dormia na parte da frente, foi encontrado nos fundos, enquanto Aureliano, que estava na popa, acordou na proa. Nenhum dos dois conseguia explicar como isso aconteceu. Para muitos, essa era evidência de que algo além da compreensão humana havia ocorrido. Talvez, especulava-se, os homens foram removidos do barco por uma força desconhecida, submetidos a algum tipo de experiência e depois recolocados no lugar errado. Essa hipótese, embora fantástica, tem seus adeptos. Aqueles familiarizados com os fenômenos ufológicos não hesitam em sugerir que os pescadores possam ter sido abduzidos por uma nave extraterrestre. Os detalhes inexplicáveis, desde as queimaduras, passando pelo bloqueio de memória, até a troca de lugares, formam um quebra-cabeça que, para muitos, só pode ser resolvido com uma intervenção alienígena. A questão intrigante não é apenas a perda de memória, mas também o efeito duradouro na saúde deles.
Firmino e Aureliano, que sofreram queimaduras graves, atualmente desfrutam de boa saúde. Apolinário, no entanto, que saiu do incidente sem marcas físicas, tem enfrentado problemas. Cerca de 1 ano e meio após o ocorrido, ele começou a sentir fraqueza no braço esquerdo. Quando o entrevistei em 1981, ele já não conseguia segurar nada com a mão esquerda sem derrubar. Em 1992, com apenas 46 anos, ele tinha pouca força, dores de cabeça frequentes e dificuldade para andar. A estranheza? Ele nunca sofreu acidentes ou doenças que justificassem isso, disse o médico responsável. Firmino, que no passado havia perdido peso e parecia, segundo a esposa, meio desorientado, agora está de volta à sua robustez e clareza mental. Embora sua mão esquerda esteja deformada, ele é capaz de realizar trabalhos leves e até administra uma pequena mercearia com sua esposa Maria, em um dos bairros mais humildes de São Luís. Aureliano, cujas cicatrizes de queimadura quase desapareceram, voltou à Ilha do Caranguejo 2 anos após o incidente. Continuou cortando madeira até 1991, sem testemunhar mais nada de incomum. Hoje, ele trabalha como guarda de segurança. Apolinário e Firmino, no entanto, jamais retornaram àquela ilha sinistra. Se achou que a história terminava aí, você está enganado. 9 anos depois, em 28 de abril de 1986, outro grupo de 4 homens foi à Ilha do Caranguejo, também para cortar madeira. O cenário parecia se repetir, só que desta vez, uma vida foi perdida, outra ficou gravemente ferida, e 2 pessoas sofreram sequelas misteriosas. Depois de 2 dias exaustivos, no final da tarde de 30 de abril, um dos homens, Juvencio, começou a cozinhar. Veríssimo, um jovem de 21 anos, se queixava de desconforto e pediu alho para esfregar nos braços, acreditando que isso o ajudaria. Mas, de repente, Juvencio desmaiou. Logo após, os outros 2, Anselmo e Lázaro, também caíram inconscientes. Veríssimo foi o único que não acordou. Quando Lázaro recuperou a consciência, encontrou Veríssimo morto no tombadilho, com sangue escorrendo de sua boca, mas sem marcas visíveis no corpo. O lado direito da cabeça de Juvencio estava queimado e inchado, um detalhe perturbador que nos faz pensar: o que causou esse ferimento? Os homens tentaram continuar a carregar a madeira no barco, mas a exaustão e os enjoos os forçaram a voltar para São Luís. Assim como no primeiro incidente, nenhum dos sobreviventes conseguia explicar o que aconteceu. Mas havia um detalhe curioso. Antes de desmaiarem, os homens ouviram um estrondo ensurdecedor vindo do mato próximo ao barco. No escuro, não conseguiram ver o que provocou o barulho. Um UFO esmagando árvores ao pousar? Ou apenas uma árvore caindo por causas naturais? O som era familiar para eles, mas a causa continua envolta em mistério. Veríssimo, como Firmino, foi vítima de algo invisível, e novamente, a ligação com o fenômeno extraterrestre se torna uma possibilidade. As autoridades descartaram a ideia de intoxicação alimentar ou gás venenoso. Nenhum cheiro estranho foi percebido, e o que os abateu parecia ter vindo do nada. É curioso que, mais uma vez, o corpo da vítima já estava em avançado estado de decomposição quando o barco chegou a São Luís, inviabilizando qualquer autópsia conclusiva. A causa de morte de Veríssimo, não determinada. Eu honestamente, embora não acredite muito em UFOs, não descarto a possibilidade dessas pessoas terem experimentado algo que ainda é desconhecido para nós. Será que de fato estamos sós no universo? Ou estamos sendo estudados e observados como ratos em um laboratório? Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like que isso vai nos ajudar bastante e saberemos que vocês estão gostando do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Este foi um dos casos da Operação Prato. Por ser um caso muito extenso, preferi terminar o vídeo por aqui e trazer uma segunda parte para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.